E aí, pessoal, tudo jóia? Aqui Daniel Herculano do podcast Se Vira nos 30 Mais. Lembrando que eu não sou filósofo, psiquiatra, psicólogo, nem influencer. Eu só tô aqui para refletir um pouquinho sobre as coisas que eu vivo no meu dia a dia e eu tenho certeza que vocês também. Antes da gente começar essa nossa reflexão de hoje, eu convido vocês a seguir a gente nas redes sociais, no TikTok, no Instagram. Tá aparecendo aqui um QR Code para vocês. Clicam nele, entram. E se vocês puderem avaliar o nosso conteúdo, é muito importante ter essa devolutiva de vocês, até sugestões de temas, ou até a gente aprofundar um pouquinho mais as discussões que eu faço aqui, né? Lembrando que é tudo coisa da minha cabeça, eu não sou especialista, nem nada disso que eu fico falando, mas enfim, hoje eu queria trazer um tema, né, aproveitando que a gente tá no finalzinho do ano, que é uma coisa que já aconteceu comigo muitas vezes, e eu tenho certeza que também já aconteceu com vocês, que é aquela situação em que uma pessoa sem noção chega e traz um desconforto pra você, no meio de todo mundo, cria uma situação de desconforto. E a gente fica sem saber o que fazer. Então isso eu dei o exemplo aqui do final do ano, do Natal, mas pode acontecer entre seus amigos, pode acontecer no seu casamento, pode acontecer até no seu trabalho. E é isso que eu queria falar. Por que será que mesmo a gente estando certo, a gente não tem nada a ver com essa situação? Não foi a gente que criou esse desconforto, mas ainda assim a gente sente que a culpa é nossa e a gente sente que a gente precisa consertar o clima. Por que será? E eu fiquei pensando, e aí eu comecei a pensar na nossa origem, assim, evolutiva do homem, né? Eu viajei, né? Acho que o homem lá, pensando lá no homem das cavernas, para ele poder sobreviver naquele clima hostil, não tinha tecnologia, tinha que caçar. Então eles viviam em grupo, né? A gente até hoje é um bicho social, né? Então eu acho que quando tinha algum conflito entre esses homens da caverna, meio que o cérebro deles foi programando isso como um perigo para a sobrevivência deles. Então acho que a gente traz até hoje um pouquinho disso. Toda vez que a gente se vê dentro de um conflito social, eu acho que o nosso instinto ativa que a nossa sobrevivência está em perigo, né? Mas obviamente os tempos mudaram, né? Então eu acho que muitas vezes não é questão de sobrevivência, né? A não sei que alguém tá lá com uma arma na sua cabeça, mas muitas vezes é uma questão de você saber colocar limite. Então eu acho que a primeira coisa, eu acho que a gente é meio que condicionado aí com esse cérebro social a evitar conflitos por medo de sobrevivência, mas eu acho que é questão de limite, né? E aí, trazendo agora para um contexto mais moderno, eu acho que a grande questão pra gente sempre querer consertar esse clima numa situação de desconforto é porque a gente tem o que eu ouvi falar, que é esse termo aqui que chama perfeccionismo relacional. O que é esse perfeccionismo relacional? Pra gente ter a sensação que a gente é amado, que tá tudo certo nas relações que a gente tem com as pessoas, e aí qualquer tipo de relação entra em jogo, a gente tem que estar com a sensação que está tudo bem com todos, que estamos agradando a todo mundo. Certo? Pior erro de todos. Já tive essa síndrome aí do perfeccionismo relacional. Eu achava que todo mundo tinha que gostar de mim, e se por algum motivo alguém não demonstrava algum tipo de... Não demonstrava que gostava de mim, eu me sentia mal com isso. Todas as outras 99 pessoas que gostavam de mim, eu esquecia e só lembrava daquela uma pessoa que não gostava de mim por algum motivo que muitas vezes não tinha nada a ver comigo, mas tinha a ver com ela. Então acho que muito disso vem com essa questão do perfeccionismo relacional. E outra coisa que eu fiquei pensando, esse perfeccionismo relacional, ele tem muito a ver com gênero, né? Então, por exemplo, as mulheres, elas foram criadas assim para ser dóceis, para não serem respondonas, né? É muito comum, você fala uma menina mal criada quando ela responde, né, algum adulto que foi sem noção ou invasivo com ela. Tem uma doutrinação pro gênero feminino de que elas têm que ser dócil, bonzinha, lidar com o desconforto, enquanto que pro homem é valorizado, né, o homem que é altivo, que vai desbravar o mundo. Então, quando o adulto faz alguma brincadeira com um menino e ele responde, é reativo, isso é bem visto, ao contrário das meninas, né? Então, eu acho que tem uma coisa de gênero nisso. E aí eu vou trazer um pouco pra mim também, que no caso eu sou homem, mas sou um homem que é gay, e eu acho que o homem gay também ele é ensinado a lidar com desconforto. Por quê? Porque desde de cedo, né, a gente tem, né, os trejeitos, né? Então eu não gostava de jogar futebol, gostava de jogar vôlei, gostava de ter canetinha colorida, e os outros meninos ficavam me constrangendo, e tenho certeza que isso aconteceu com todos os meninos gays da minha geração, e acontece até hoje, né? Então acho que esse constrangimento que a gente foi obrigado a passar a infância, a adolescência, até a vida adulta, eu me lembro que eu na residência, eu lembro que as pessoas vinham no hospital, assim, colegas de residência, vinham me perguntar, sabiam muito bem, sabiam que eu era gay, mas na época eu ainda não me sentia confortável pra falar isso abertamente, ainda tava no meu momento, no meu tempo, e eu lembro claramente dessas pessoas, por maldade, vinham, assim, me questionar sobre namorada, vinham gerar situações de constrangimento pelo fato de eu ser gay. Então, acho que a questão do gênero e da sexualidade influi muito também nessa questão do perfeccionismo relacional. E por coincidência, eu já tinha programado esse episódio tem um tempinho. Hoje, antes de eu gravar esse episódio, eu tava rolando o feed do meu Instagram, apareceu pra mim um episódio, na verdade eu vi pelo feed, eu não cheguei a ver o episódio completo, mas aquele programa que a Fátima Bernardes apresentava, o Encontro, eu nem sei se foi da época que ela apresentava ou se é mais recente, com a Patrícia Poeta, mas eles pegaram e eles estavam falando sobre essa questão da diferença entre homem e mulher, a reagir a
desconfortos. E aí tava a Angélica como convidada, eu acho que eles colocaram uma água com limão ou alho, uma coisa assim. E aí a Angélica tomava água e ela fazia cara feia assim, dava vontade dela querer cuspir assim no copo dela de novo a água, mas ela segurava. E aí falava sobre essa questão da mulher lidar com o desconforto. E eu achei muito interessante, falei, porra, vai casar muito eu contar isso no episódio de hoje. Então eu acho que é uma coisa que a gente tem que pensar muito dessa coisa do desconforto, né? Então, por exemplo, uma das coisas mais desconfortáveis que eu vejo assim pra uma mulher é se perguntar sobre quando vai casar ou sobre ter ou não filhos, né? Sobre a aparência também, fazer perguntas sobre a aparência do corpo da mulher. São várias situações que eu não vejo muito pro homem hétero, por exemplo. E aí, lendo um pouco sobre esse assunto pra produzir esse episódio, eu descobri um outro termo que eu achei bem interessante. Eu acho que eu sou o exemplo clássico desse termo, que se chama fawning. Eu não sei se vocês já ouviram falar disso, mas fawning é o ato de se moldar às necessidades da outra pessoa para evitar conflito, crítica ou abandono. Então, assim, quando a gente tem o estresse, a gente conhece as respostas básicas que qualquer ser humano, ou na verdade, qualquer animal tem ao estresse, né? Que pode ser a luta, a fuga ou o congelamento. Mas pro homem, né, que é um ser mais pensante, a gente tem também uma outra resposta ao estresse, que é o fawning, que é a gente tentar agradar a outra pessoa na situação de estresse. Só que a gente tentar agradar essa outra pessoa na situação de estresse significa a gente muitas vezes se anular. Então é muito comum pessoas que passaram-se a infância em situações de abuso reproduzirem isso na vida adulta, em situações de abuso também. Muitas vezes a gente se aprende a ter esse tipo de resposta em situações de abuso, mas você começa a imprimir isso tanto na sua identidade que você acaba tendo essa mesma resposta mesmo em situações que não são de abuso. E isso gera muitos sintomas, muitas consequências negativas para quem vive o fawning. Eu anotei até aqui. Então, é esse tipo de pessoa que é o fawning, eu acho que eu já fui muito assim, ela vive pisando em ovos, então ela nunca consegue ter espontaneidade e ter autenticidade, porque em todo tempo ela fica pensando se ela vai estar desagradando a outra pessoa, é o pisar em ovos. Outra coisa é a adaptação às necessidades alheias. Eu tô virando aqui porque eu anotei isso aqui no meu roteiro, aí eu gosto de ler para não esquecer. Então as próprias necessidades são constantemente ajustadas para se adequar ao humor e a expectativa do outro. Então, eu tenho vontade de assistir um filme no cinema, mas o meu parceiro quer assistir o jogo de futebol. Aí eu sempre cedo ao desejo dele, porque eu preciso agradar ele, entendeu? Então, generalização. Com o tempo, a bajulação se torna um padrão de comportamento se estendendo para todos os relacionamentos e não apenas o abusivo, que foi o que eu já falei. Crença disfuncional é a crença de que a própria felicidade ela depende da aprovação do outro, e isso se torna enraizado. Então, se você percebe que você não está sendo aprovado pela outra pessoa, você acha que está infeliz, porque a sua felicidade está arraigada à felicidade da outra pessoa, que é absurdo. Exaustão e ressentimento, que é a constante necessidade de agradar e leva a sensação de esgotamento e raiva. Porque, assim, quando a gente está tentando agradar outra pessoa, a gente está deixando de ser a gente. É como se a gente estivesse colocando uma fantasia, colocando uma máscara. Imagina você colocar uma máscara, colocar um peso nas suas costas e sair andando na rua. É como se fosse isso. É óbvio que você vai ficar esgotado, você vai ficar até com raiva de você, porque você fica se sentindo um idiota, né? Então tem isso também. E sentimentos de medo, obrigação e culpa que são permanentes. E é isso. A pessoa vai lá, solta um climão pra você, solta uma coisa pesada, e aí você pega, fica quieto, dá uma risadinha, tenta contornar, levando a brincadeira, levando a maciota. A pessoa que criou o climão, meu filho, 10 minutos depois ela nem lembra do que ela falou. Mas você vai ficar dias e dias com aquilo na sua cabeça. É aquele meme que fala, né? Alugou um triplex na sua cabeça. A pessoa aluga um triplex na sua cabeça, ela nem lembra e você tá lá remoendo isso. Aí eu fiquei pensando, né? Como é que a gente pode fazer? Como que sair desse ciclo? Como que a gente pode responder à pessoa que te coloca numa situação de constrangimento, de desconforto? E isso tem sido um tema muito comum, né, na internet, que é aquela coisa do devolver o desconforto. Eu acho que a gente pode sim normalizar o devolver o desconforto. Eu não tô dizendo aqui de você criar uma situação de briga, de conflito direto, até porque eu mesmo nem gosto disso, eu não gosto de discussão assim, baixaria, não é meu perfil. Mas uma forma assim que a gente tem que pensar de colocar limite pra pessoa entender que aquilo que ela falou não foi adequado, que você não gostou daquilo, porque se a gente responde com uma brincadeira, ou se a gente responde tentando amenizar o clima, ela nunca vai perceber que aquilo magoou você. Então é uma forma da gente ter que pensar como que a gente vai colocar esse limite. Então acho que alguma das coisas que eu escrevi aqui, basicamente duas. A primeira delas é você negar, dizer de uma forma seca, um não limpo, né? Não é aquele não com uma justificativa, não, e dar aquela justificativa, dar uma risadinha, não, acho que é você ficar com a cara séria e dizer não. Outra coisa que eu acho muito interessante, isso eu até escutei num podcast também que eu sempre escuto, que é aquele que eu sempre falo aqui, gostosas também choram, que é o silêncio. Então a pessoa pega, deixa você desconfortável por algum motivo, faz uma brincadeira besta, ou faz uma pergunta inconveniente. O que você tem que fazer? Você pega, olha pra pessoa e fala:
o que você disse? Acho que a própria pessoa vai parar pra pensar na merda que ela falou, e se ela tiver, né, um mínimo de senso, vai entender que ela fez cagada, né? Então acho que isso é uma coisa que eu tô adotando, é o silêncio mesmo, é você perguntar e deixar assim, não preencher esse silêncio assim, né? Porque muitas vezes acontece isso, né? A pessoa traz um desconforto pra você, e aí a gente fica tão tenso, né? Aquela resposta da sobrevivência, que a gente já tenta, sei lá, agradar a pessoa, tentar amenizar o clima, mas não, muitas vezes é melhor a gente deixar o silêncio constrangedor mesmo, pra pessoa entender o clima que ela mesma criou, pra ela se constranger com isso. Então eu acho que uma boa tática é a tática do silêncio. Eu cansei de várias vezes eu ficar pensando, porra, por que eu não respondi isso? Por que eu não falei aquilo? Quantas vezes, né, você se obrigou a consertar o clima, a suavizar o que não é seu só pra não lidar com esse silêncio constrangedor que eu falei agora. É isso que eu queria trazer pra gente hoje, especialmente agora nesse final de ano que as festas estão chegando, muitas vezes a gente vai encontrar aí com alguns familiares, mas como eu disse, pode ser em qualquer relacionamento, pra gente repensar, né? Será que é função nossa consertar esse clima? Ou será que a gente tem que dar um gelo educativo, um silêncio educativo, uma resposta educativa pra essa pessoa sem noção? Nunca é tarde pra ela aprender. Muito bem. Era sobre isso que eu queria falar hoje. Agora eu queria mudar um pouquinho aqui pro nosso Se Vira nos 30 da semana. Tinha tanta coisa pra falar, mas acabou de acontecer uma situação aqui comigo. Aqui no gabinete onde eu faço meu home office, onde eu trabalho, onde eu gravo o podcast, tem uma porta de correr. Fui fechar essa porta agora e ela quebrou, travou. E aí eu não conseguia mais fechar ela. E aí o ar ligado com a porta sem fechar, não consegue gelar. E aqui quente, quente, é um quarto quente, não tem janela. E aí eu falei, porra, velho, de novo isso. Primeiro meu ar-condicionado tinha quebrado, acho que uns 2 meses atrás. Eu consertei. E pra trabalhar aqui no home office, com calor, com tela na minha cara, não tem condições. Aí eu falei, porra, não vou conseguir gravar meu episódio hoje. Aí eu tentei puxar, falei, vou quebrar essa porta. Aí eu lembrei que eu tinha uma coisa em casa que eu vou até mostrar aqui pra vocês, que é esse kit de ferramentas. Eu tô assim me sentindo muito hétero. Peguei meu kit de ferramentas. Eu não sei nem como é que chama essas peças aqui que tem vários tipos. Eu só sei as cores, mas eu não sei o nome não. Aí eu consegui desrosquear lá o que precisava. O negócio tá meio assim, meio aberto, mas pelo menos eu consegui fechar as partes dela e enfim, fechou. Tem que tomar cuidado na hora de abrir, mas eu já contactei a pessoa pra vir consertar, então pelo menos até ele vir, eu consigo ter meu quarto gelado. Então é isso aí. Hoje eu tive meu momento de, como que é, marido de aluguel? Muito bem. Outra coisa que eu tô viciado, obcecado e preocupado, porque eu acho que eu vou engordar uns 10 quilos se eu não parar de ficar comendo isso, é um biscoito que a Lindt lançou, maravilhoso, de waffle. Velho, que negócio gostoso, não comprem, porque é muito bom, você vai viciar. Então é isso, gente. Mais uma vez eu convido vocês a me seguir nas redes sociais do nosso podcast, dê sugestões de temas, conte pra gente aí, pra quem ficou até o final, manda pra mim no privado, eu não vou expor ninguém, alguma situação que alguém te deixou constrangido pra eu trazer depois, no próximo episódio. Eu até posso trazer algumas minhas também. Acho que eu vou até dizer, tá? Não vou contar essa agora não, deixa pra próxima. Enfim, é isso aí, pessoal. Então, agradeço a todos que ficaram aqui até o final, um grande abraço e até o nosso próximo episódio.